Olá pessoal, hoje na nossa aula de AED 2 eu vou mostrar a resolução dos exercícios que eu passei na aula de alocação dinâmica. O primeiro exercício foi esse aqui que eu vou ler para vocês. Implemente uma função que troque os valores de duas variáveis inteiras. Para isso, a função deve receber o endereço de duas variáveis, a fim de trocar o conteúdo das variáveis originais e não apenas da cópia local. Tá? Como que a gente implementa isso? Então, pessoal, aqui eu estou com a tela do meu CodeBlocks aberta. Eu já tenho aqui o template padrão de um programa em C, certo? Nossa função int.main com as duas bibliotecas, stdlib e stdio. Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente declarar duas variáveis, né? Então, eu vou chamar aqui int a recebe 10, int b recebe 20, duas variáveis. Eu vou imprimir os valores dela. Então, o primeiro passo agora é desenvolver uma função, né, que vai fazer a troca dessas duas variáveis. Essa função não precisa retornar nada, então vou chamar função de troca. E essa função recebe dois ponteiros, né? Vou chamar ponteiro A e o ponteiro B. Em seguida, aqui que eu vou precisar de uma variável temporária para armazenar esse valor. Então, vou chamar de temp. Né? E temp vai receber o valor da variável A. Em seguida, o valor da variável A, né, que é um ponteiro, vai receber o valor de B. E agora faltou atribuir o valor para B. No caso, tem que ser temp. Né? Quando essa função finalizar, temp, que é uma variável local, ou seja, ela só existe dentro dessa função, vai ser apagado. Né? Mas como A e B são ponteiros, eles não vão desalocar nada. Então agora eu vou imprimir os valores depois de chamar a função troca. Então agora eu vou chamar a função troca e passando os valores de A e B. Então vamos ver se vai compilar. Tem um problemazinho aqui. Vamos ver na função troca, linha 16. O que acontece aqui, né? As minhas duas variáveis, A e B, elas não são ponteiros. Mas a minha função troca, ela precisa receber dois ponteiros. Né? E o que um ponteiro armazena? O endereço de uma variável. Então, qual que é a ideia aqui? Eu posso pegar e passar o endereço dessas duas variáveis, colocando o operador e comercial na frente. Tá? Que aí eu vou passar o endereço e não o valor. Então, se eu compilar agora, resolveu esse problema. Executando, vamos ver o resultado. Olha só, a minha variável A tinha valor 10 e B 20. Depois de chamar a função, A ficou com 20, B com 10. Tá? Uma forma de não ter que usar esse e comercial seria declarar dois ponteiros. Então eu posso fazer aqui um APTR, que seria o ponteiro, né? Colocando um asterisco, e o BPTR, né? Declarando como um ponteiro. Então eu posso fazer assim. Posso pegar A PTR, apontar para o endereço de A, né? E B PTR, apontar para o endereço de B. É outra forma de desenvolver isso. Então, ao invés de passar o endereço das variáveis, eu posso passar o ponteiro A PTR e B PTR. Vai dar no mesmo. Né? Compilou sem problemas, executando. O que aconteceu? Os valores foram trocados. Tá? Da mesma forma. Vocês devem estar se perguntando, será que não tem como eu executar isso sem usar ponteiros? Não, não tem jeito. Tá? Porque se eu declarar uma outra função aqui, vamos fazer esse teste, né? Vou chamar essa função de troca sem ponteiros. Né? E aqui não vai receber um ponteiro. O que vai acontecer? A passagem de parâmetros aqui, ela vai ser feita por cópia. Então, quando eu chamar a função troca sem ponteiros, né? Aqui,
e passar os valores, o que vai acontecer? Só que aí aqui ele não vai poder receber mais um ponteiro, né? Vai ter que receber A e B. Então, quando eu fizer isso, esses valores eles vão ser copiados para outra posição de memória. Tá? Então, aí eles vão ser copiados para essas duas variáveis, A e B, que são locais e só existem dentro dessa função. Aí o que vai acontecer? Quando terminar essa função, essas duas variáveis vão ser descartadas, desalocadas. E acabou que as minhas variáveis originais, essas duas aqui, A e B, elas vão continuar inalteradas. Né? Então vamos fazer o teste, olha só. Chamando a função que é troca sem ponteiros, não dá certo. Então a gente viu que não tem como executar isso sem ponteiros. Tá? Então eu espero que esse exercício tenha ajudado. O nosso próximo exercício ele já envolve a manipulação de strings. Né? Então escreva uma função que compara duas strings, retorna 1 se a primeira string vier antes da segunda, ou 2, né, vamos considerar isso, se for o contrário, ou 0 se as duas forem iguais, tá? E verificando sempre a ordem alfabética dessas strings. Então, tá aqui a minha tela do CodeBlocks aberta. E o que a gente vai precisar nessa função? Né? A gente vai, nesse programa, né? A gente vai precisar comparar duas strings. Né? Então, vamos primeiro receber essas duas strings do usuário. Então, olha só. Eu já tenho o código aqui das duas strings. Eu vou definir aqui um tamanho de 20 para essas duas strings. Tá? Então, vai aparecer a mensagem: digite a primeira string, o usuário digita, e digite a segunda string. Certo? Agora, o próximo passo vai ser a gente declarar a função. Int, eu vou chamar de compare strings. Né? E o que vai acontecer? A ideia aqui é que a gente use ponteiro. A ideia aqui, então, é que a minha função vai receber dois ponteiros, né? Char e os colchetes aqui indicando que é um ponteiro. Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Eu vou só declarar o protótipo dessa função aqui em cima e eu vou declarar a função embaixo. Tá? Então fica int compare strings passando char e aqui eu já preciso definir os nomes, né, das minhas variáveis. Então eu vou chamar de A e B. Próximo passo é definir os ponteiros apontando para essas duas variáveis. Então são ponteiros do tipo char, que eu vou chamar de APTR e BPTR. Tá? APTR e BPTR eles vão ter que apontar para a variável A e para a variável B. Tá? Como eles são A e B são vetores, eu não preciso passar o E comercial. Tá? O vetor é uma exceção à regra do C. Por padrão, a gente tem o endereço da variável. Então aqui não preciso do E comercial. Então eu vou definir uma variável flag aqui, que vai me dar vai indicar se as duas variáveis, as duas strings, né, são iguais, são menores, ou se a primeira é maior que a segunda. Tá? Então a gente está considerando que elas são iguais. Agora eu vou precisar de um laço de repetição percorrendo essas duas variáveis. Para isso, eu vou usar um laço while. Tá? Mas qual que vai ser o critério de parada aqui? O critério de parada vai ser, meu vetor, né, o meu ponteiro, ele vai estar percorrendo a minha string, e quando ele chegar no final, né, toda string em C ela já tem o valor /0, que indica o final. Então eu vou percorrer a minha variável usando o ponteiro, APTR, enquanto, né, o valor que ele estiver apontando for diferente de /0, que aí significa que ele não chegou no final. Né? E eu tenho que manter essa condição também para a variável BPTR. Então o que eu faço? Dois E's comerciais, indico o end, lógico. Então, BPTR for diferente
mesma coisa, né? Barra 0 significa que eu ainda não cheguei no final da string B, né? Então, enquanto eu não estiver no final da string A, nem no final da string B, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a comparação. Então, as comparações aqui vão ser os seguintes, né? Primeiro, eu comparo se a minha string A é menor que a B, né? Ou seja, aquele valor da posição, eu estou comparando aqui caractere a caractere. Se o primeiro caractere for menor, então eu já sei que a string A vem antes de B, ou seja, eu tenho que retornar 1, de acordo com a descrição do exercício. Então a minha flag aqui vai ser 1 e eu executo um break para ele sair desse laço de repetição. Se for o contrário, ou seja, a variável, o primeiro caractere da string A for maior que o caractere da string B, então eu vou retornar 2, que a variável B vem antes de A, né, na ordem alfabética, e eu saio do laço de repetição desse break. Agora, caso contrário, o que vai acontecer aqui? Os dois caracteres são iguais. Se os dois caracteres forem iguais, o que vai acontecer? Tem que passar para o próximo. E agora, como que a gente passa para o próximo caractere, né? De como a gente viu na aula, a gente tem que fazer a aritmética de ponteiros. Então, quando eu atribuo 1 no meu ponteiro A e no meu ponteiro B, significa que eu estou passando para a próxima posição da string, né? Então, executando isso, então, olha só, deu uma mensagem de erro aqui, vamos ver. PTR não foi declarado. APTR e BPTR, né? ABPTR, BPTR. Mesma coisa aqui. APTR, BPTR. Então, mudei o nome das variáveis. Vamos lá, compilando. Ainda deu um erro. Flag não foi declarada. Faltou o tipo, né? Então, tipo inteiro. Então, agora está faltando a gente fazer a chamada da função e verificar os valores, tá? Então aqui eu estou chamando a função compareStrings, que recebe como parâmetros a string 1 e a string 2, né? R vai ser a variável que está armazenando o resultado. Se o resultado for igual a 0, significa que as duas strings são iguais, né? Porque ele percorreu todas as strings e não encontrou nenhum caractere diferente. Então eu posso dizer que as strings são iguais. Se ele encontrou 1, significa que a string 1 vem antes da string 2, na ordem alfabética. E se for o contrário, ou seja, o retorno foi igual a 2, significa que a string 2 vem antes da string 1. Ficou faltando aqui retornar a flag, né, na nossa função compareStrings. Então agora, executando isso, olha só o que vai acontecer, né? Nenhum erro, run. Então digite a primeira string. Vamos digitar aqui segunda-feira. Segunda string agora, né? Terça-feira. Tá? Em ordem alfabética, o S, né, de segunda-feira vem antes do T, de terça-feira. Então, a string segunda-feira vem antes de terça-feira. Tá? Agora vamos fazer um outro teste. Quarta-feira e ABC. Então, a segunda string vai vir antes, né, da primeira string. Então, a string ABC vem antes de quarta-feira. Vamos agora dar uma olhada nesse outro exercício, né? Escreva um programa que leia uma quantidade arbitrária de nomes e imprima esses nomes em ordem alfabética. A gente tem alguns problemas aqui, né? Primeiro, como que a gente vai definir essa quantidade arbitrária de nomes? A gente pode fazer o seguinte: inicialmente a gente pede para o usuário digitar um valor, né, quantidade de nomes, e depois a gente lê esses valores. Em seguida, a gente tem ainda que ordenar, tá? É claro que não faz parte desse exercício a gente desenvolver essa função de ordenação, mas a linguagem C já tem uma função própria para esses casos, tá? Que eu vou mostrar para vocês.
Esse aqui é o nosso template, né? A gente vai precisar de 3 bibliotecas, da string, da stdio e da stdlib. Tá? Então, o primeiro passo é a gente declarar as variáveis que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um n, né? Que vai ser a nossa quantidade de nomes que a gente vai ter que receber do usuário. Vamos fazer o seguinte, né? A gente pede para o usuário digitar a quantidade de nomes e a gente lê esse valor de n. Em seguida, o que a gente faz? A gente tem que declarar, né? A gente tem que alocar uma posição de memória onde a gente vai guardar esses nomes. Nesse caso, o que acontece? A gente vai ter, em C, a gente sabe que strings são armazenadas num vetor. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma matriz, né, para armazenar esses n nomes, né, onde cada linha da minha matriz vai ser um nome digitado pelo usuário. Então, a gente vai precisar alocar n posições de memória. Então, a primeira dúvida é definir aqui o tamanho, o vetor, né? Só que como vai ser um vetor de vetores, então eu preciso declarar essa minha variável nomes como um ponteiro duplo, né? Então, char nomes e vai receber 2 asteriscos, que é um ponteiro duplo. Certo? Em seguida, o que vai acontecer? Então, C aqui ele está recebendo, né, n posições de memória do tipo ponteiro, ponteiro de ponteiros. Agora eu vou precisar alocar essas n posições. Então, para isso a gente vai fazer esse laço de repetição for, né? Onde para cada posição i do meu vetor eu vou alocar 10 posições, um caractere, uma string de 10 posições, tá? Que é o tamanho razoável para a gente armazenar um nome. Agora o que está faltando é a gente receber esses valores do usuário, os nomes, né? Então a gente vai precisar de um laço de repetição for e para cada iésima posição eu vou imprimir a mensagem digite um nome e a gente vai ler esse nome do usuário usando a função scanf, tá? E já passando aqui a posição da minha matriz onde vai ser guardado esse nome. Né? Lembrando que o nome não pode passar de 9 caracteres, né? Porque o último é o /0. Próximo passo agora é a gente chamar a função QSort, que é a função de ordenação em C, já implementada. Eu não vou entrar em detalhes, tá, nessa função, mas eu vou passar para vocês aqui um link. Esse link, tá, ele tem uma explicação de como que a gente pode usar a função QSort. Tá? Resumindo aqui, a gente vai precisar definir uma função que vai comparar os valores, tá, que eu vou passar do vetor que eu vou passar para essa função QSort. Nessa explicação ele já definiu para a gente, tá? Se vocês olharem nesse link, já vai ter lá uma explicação de como que é definida essa função. Eu estou simplesmente usando essa função de lá. E a gente vai usar da biblioteca string a string cmp, strcmp, seria string compare, tá? Que vai comparar as duas strings. Então, o que vai acontecer agora? Eu tenho que chamar a função QSort passando essa função. Então, olha só, na minha função QSort, eu tenho que passar o meu vetor, que está sendo ordenado, no caso é o vetor nomes, o tamanho desse meu vetor, tá? Que nesse caso aqui, n, foi definido pelo usuário, o tamanho da variável que ele está comparando, né? Aqui no caso, cada iésima posição do meu vetor nomes tem um ponteiro do tipo char, tá? E aqui eu estou passando a função que vai comparar as strings do meu vetor, compare strings. Próximo passo agora, depois que a gente fizer a chamada dessa função, ele vai ordenar o meu vetor. Então agora a gente manda imprimir esse vetor para verificar se ele foi mesmo ordenado. Então olha só, para imprimir preciso de um laço de repetição for, né? E um printf acessando cada iésima posição do meu vetor, né? Que é uma matriz na verdade, né? Nomes. E posso executar isso.
tem alguns errinhos aqui, I não foi declarado na posição 20, tá? A gente pode declarar ele aqui, int I, nenhum erro. Agora vamos executar para a gente ver. Faltou um detalhe aqui, né? A gente está alocando as posições de memória, mas eu não desaloquei. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, como que eu faço para verificar isso? Tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, eu vou fazer um teste para vocês aqui usando o meu terminal. Tá? Aqui eu tenho um terminal Linux. Então, vamos executar. No caso aqui, esse arquivo chama ordena nomes. Então, vou dar listar aqui os arquivos, ordena nomes. Então a gente tem esse executável aqui. Vou executar ele, ordena nomes. Tá? Então ele me pede a quantidade de nomes. Vou digitar aqui 2 para 2 nomes e vou colocar o nome Pedro e Ana. Né? Então ele já imprimiu ordenado, Ana e Pedro. Mas para verificar como está sendo feita a alocação e para saber se está sendo desalocada as posições de memória que eu aloquei, a gente usa um programa chamado Valgrind. Tá? Então no Linux aqui eu já tenho ele instalado, então é só eu executar o programa ordena nomes dentro do Valgrind, dessa forma. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer a checagem da memória, tá? Enquanto a gente estiver executando. Então eu vou fazer a mesma coisa. 2 nomes, Pedro e Ana. O que aconteceu? Né? Ele executou aqui, imprimiu o ordenado, e ele está falando aqui para a gente, olha só, se houve o memory leak, né? Se a memória foi desperdiçada aqui. Então ele está informando, olha só, que houve 5 variáveis alocadas e só teve 2 variáveis desalocadas. Então está faltando a gente desalocar a memória aqui. Né? Como que o que está faltando? Eu aloquei 2 posições, né? Aloquei 2 posições, que eu digitei duas variáveis, né? 2 nomes, e o vetor, que eu aloquei dinamicamente. Por isso que está faltando desalocar 3. Né? Então o próximo passo é eu percorrer cada posição da minha matriz e desalocar ela. Vou fazer isso chamando o free. Então a gente chama free e passa nomes e a posição que eu quero desalocar. Em seguida, free nomes. Tá? Agora vamos compilar. Deu um errinho aqui, ponto e vírgula, na linha 36. Né? Então, nenhum erro. Agora vamos fazer a execução dentro do Valgrind. Né? Valgrind ordena nomes. Então vou colocar aqui 2 nomes, Pedro, Ana. Então ele imprimiu o ordenado. E agora, olha só, foram 5 posições foram alocadas e 5 posições desalocadas. Tá? Porque a diferença que a gente fez aqui agora, o free, liberando a memória. Tá? Então, esse foi o exercício para ordenar os nomes, né, definidos pelo usuário. Próximo exercício envolve a multiplicação e alocação de matrizes. Né? Então eu vou ler para vocês. Crie um programa que multiplica 2 matrizes quadradas do tipo double, lidas do teclado. Né? Vai ser meio chatinho digitar essas matrizes, né? Mas tudo bem. Seu programa deve ler a dimensão n da matriz e, em seguida, alocar dinamicamente 2 matrizes n por n. Depois, ler os dados das 2 matrizes e imprimir a matriz resultante da multiplicação destas. Ou seja, a gente tem que fazer uma operação de multiplicação. Né? Aqui, como o foco não é a gente verificar a multiplicação dessas matrizes, né, eu vou já olhar aqui uma função pronta que faça essa multiplicação. Então aqui a gente tem o template do nosso programa em C, né, que eu estou chamando aqui multimatriz. Esse código está disponível nesse endereço, tá? Eu estou mostrando aqui. Vocês podem acessar, vocês vão conseguir entender melhor essa multiplicação. E aqui está o código dessa multiplicação de matriz já indentado.
Então o que vai acontecer? Tá? São 3 laços de repetição para fazer essa multiplicação de matriz, que está nessas linhas aqui. O problema é que a gente precisa simplesmente declarar, né, alocar dinamicamente a matriz resultante, que vai ser uma matriz n por n. Então o que vai acontecer? Aqui eu estou chamando essa matriz resultante de mul, tá? Que vai ser a matriz de multiplicação, e como é uma matriz, para a gente alocar dinamicamente 2 ponteiros, né? 2 asteriscos. E ela é do tipo double. Então aqui eu já estou fazendo a alocação das linhas, né? E essas linhas vão ter ponteiros do tipo double. Em seguida, o que eu estou fazendo? Percorrendo cada linha da minha matriz e alocando as colunas, né? N colunas do tipo double. Então, em seguida, a gente percorre as matrizes e faz essa multiplicação aqui. Por fim, o que vai acontecer? Ele retorna a matriz resultante da multiplicação. Tá? Então, essa é a nossa função que multiplica 2 matrizes, n por n. Ela precisa receber o ponteiro para a matriz A, né, o ponteiro para a matriz B e o tamanho, né, n, a dimensão das matrizes. Então, na nossa função main aqui, o que vai ser necessário fazer? Primeiro, a gente vai ter que receber esses valores do usuário, né, os valores das matrizes. O primeiro passo é definir o valor de n, né, que é o usuário que vai informar para a gente. Então, olha só, eu já tenho aqui, tenho que definir o tamanho n, né, e receber esse valor do usuário. Tá? Isso que a gente está fazendo aqui nessas 2 linhas. O próximo passo é alocar as 2 matrizes. Então, eu vou alocar essas 2 matrizes, tá? Vou chamar de matriz A e matriz B, e elas vão receber, né, um vetor, e esse vetor já tem lá tamanho n, e cada posição desse vetor vai receber um ponteiro do tipo double, né? Matriz A e matriz B. Então eu tenho que definir elas aqui, né? Matriz A e matriz B. Ponteiros duplos, para a gente definir uma matriz. Próximo passo agora é alocar as colunas das nossas matrizes. Então eu vou fazer isso nesse laço de repetição for, tá? E dentro desse laço de repetição a gente vai percorrer as linhas das matrizes e já vai alocar. Né? Aqui a diferença é que antes eu estava alocando nas linhas, né, variável do tipo ponteiro, e aqui não. Aqui a gente já está alocando variável do tipo double. Tá? Agora o próximo passo é receber esses valores do usuário. Então a gente vai precisar de 2 laços de repetição for para percorrer essas matrizes. Olha só, então um laço para percorrer as linhas, outro laço para percorrer as colunas, e para cada um desses valores eu vou imprimir a mensagem, né? Digite um valor para a matriz A e eu vou salvar esse valor na matriz A. Aqui, olha só, o código para receber um valor do tipo double é LF, tá? E passando a linha e a coluna da minha matriz. Agora eu vou fazer o mesmo para a minha matriz B. Tá? Então digite um valor para a matriz B. Tá? E aqui vou ter que receber e armazenar esse valor na matriz B. Mas aí o que eu posso fazer é, após receber esses valores do usuário, para a gente não ficar totalmente perdido, eu vou imprimir os valores que estão armazenados na matriz A, né? Ou seja, 2 laços de repetição para percorrer as linhas, as colunas, e imprimo os valores. Né? E agora vou fazer a mesma coisa depois que eu receber do usuário os valores da variável da matriz B. Né? Vou imprimir o valor da variável da matriz B. Só isso. Né? Então, estou alocando a memória para as 2 matrizes. Em seguida, estou recebendo esses valores do usuário e aqui estou recebendo os valores do usuário. Em seguida, estou imprimindo os valores. Né? Isso para a matriz A. Agora, estou recebendo os valores do usuário da matriz B e imprimindo os valores. Próximo passo agora, o que é? Chamar a função, né, que realiza a multiplicação das minhas matrizes. Então, essa é a função multimatriz que
vai receber como parâmetro a matriz A, a matriz B e N, que é a dimensão da minha matriz. E o resultado vai ser armazenado aqui numa matriz B. Ah, mas eu não declarei a matriz B aqui em cima, né? Então, a matriz B é um ponteiro duplo, matriz C, né? É um ponteiro duplo chamado do tipo double. Tem aqui está errado, né? Estou declarando como inteiro. Então, tem que declarar como double e as matrizes A, B e C. Então, aqui a matriz C vai receber o resultado dessa função. E em seguida, aqui que está faltando agora, a gente imprimir a matriz resultante C. Então, eu vou colocar aqui imprimindo o resultado da multiplicação. Tá? 2 laços de repetição, imprimindo o valor da matriz C. Tá? Vamos ver se está compilando. Deu uns errinhos aqui no printf. Vamos ver, linha 27. Falta um ponto e vírgula, né? Vamos compilar de novo. Nenhum erro. Só que aí, quando a gente está manipulando o ponteiro, a gente nunca pode esquecer de desalocar a memória, né? Que foi alocada. Então, eu aloquei as matrizes A, B e a matriz C. Então, eu tenho que desalocar todas elas. Então, olha só. Para desalocar a matriz A, eu vou ter que primeiro percorrer cada linha da minha matriz A e executar o free, né, para cada linha. Em seguida, desaloco o ponteiro inicial, né, matriz A. Pronto. Isso eu desaloquei toda a memória que foi alocada para a matriz A. Agora eu tenho que fazer o mesmo para a matriz B. Né? Só dar um Ctrl C aqui e mudar o nome da matriz. E a mesma coisa para a matriz C. Agora sim, nosso programa está completo. Vamos compilar, nenhum erro e executar. Digite a dimensão de 2 matrizes. Vou colocar aqui 2, né? Digite um valor para a matriz A. 1, 2, 3, 4. Certo, imprimiu a matriz. 1, 2, um erro aqui, né? 1, 2, 3, 4. Na hora de imprimir aqui, tá faltando a posição, né? Olha só, I, J. Só estava imprimindo as linhas, né? Os primeiros elementos. I, J também. Então agora acho que vai dar certo. Vamos executar, compilou, faltou um problema aqui. Então ficou mais um erro aqui, tá? Tá reclamando do asterisco. Na linha 49, que é essa aqui, eu tenho que tirar o asterisco. E na linha 63 também o asterisco, tem que tirar. Tá? Matriz e ponteiro, elas são exceções à regra, né, de ponteiros. A gente não precisa colocar o operador asterisco. Então, compilou, agora vamos executar para ver o resultado. Digite a dimensão 2. Digite um valor 1, 2, 3, 4. Imprimiu a matriz 1, 2, 3, 4. Agora vamos imprimir o valor para a matriz B. Colocar 5, colocar 6, 7, 8, 9. Tá? Então, aqui está a matriz B. Né? Ele imprimiu o valor e aqui a matriz resultante da multiplicação das duas. Então, esse foi o exercício sobre a multiplicação de matrizes. Né? Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até o próximo.